Primeiramente, queria agradecer os palestrantes, né, dessa tarde, o Gabriel e o Franklin, nosso colega lá do Rio de Janeiro, né, pelo tempo, né, que eles vão emprestar para a gente com o conhecimento deles. E queria só dar uma pequena introdução do porquê desse tema hoje, né. Queria também agradecer à associação que deu apoio a essa ideia que a gente teve, até conversando no grupo dos defensores, e até dizer para vocês que a associação está programando vários cursos, com temas bem interessantes. Acho que o próximo vai ser, o primeiro vai ser na área da saúde, né? E esse ambiente virtual, né, que veio muito por conta da pandemia, permite a gente, com certa facilidade, até com pouco tempo de preparação, ter a sorte, né, ter a oportunidade de ouvir um colega do Rio de Janeiro, sem ser necessário o deslocamento dele, né, e o Dr. Franklin foi muito solícito para a gente, de ter aceitado até com um prazo tão curto. Gabriel, que é um grande entusiasta desse tema, no âmbito da advocacia, e que tem sempre buscado, né, parceria também da Defensoria nessa batalha para melhorar o trabalho da defesa criminal. E eu não sei se vocês também têm tido essa sensação que eu tenho tido, principalmente depois do início, né, do PJE lá na violência doméstica. A gente tem tido uma certa demanda para atuar ainda na fase de inquérito e produzindo cada vez mais provas, para até em algumas situações impedir a deflagração da ação penal, né? E existe uma certa resistência, né, dos juízes quando a gente pede algumas diligências, e existe uma dificuldade estrutural para fazer algumas diligências, e a gente precisa encontrar caminhos para contornar isso, tanto na advocacia como na defensoria pública, com suas particularidades dentro da instituição, né? Eu peguei alguns casos até recentes em que a vítima, por exemplo, da violência doméstica, tinha ido na casa do acusado, e aí a gente conseguiu a gravação, né, o vídeo dela fazendo uma maior confusão na frente da casa dele. Conseguimos um áudio dela dizendo que ia se vingar dele de todos os jeitos, tal. Então isso tudo é uma coisa que dá uma robustez, né, nas nossas alegações, e que a gente tinha muita dificuldade de conseguir hoje com o WhatsApp, com esses meios digitais, né, o acesso ao InfoSeg e tal. A gente consegue produzir uma quantidade maior de prova, mas eu ainda sinto que muitas vezes a gente precisa evoluir um pouco. Então, é por isso que a gente resolveu fazer esse evento hoje, e já falei demais. A gente vai organizar assim, primeiro vai falar Gabriel, vai dar um panorama do Instituto e dizer normalmente como é que está a batalha pela investigação defensiva. O tempo é livre, eu sugeri 45 minutos, mas o tempo é mais ou menos livre, e depois o Dr. Franklin vai trazer o tema para dentro da defensoria, né? Então, eu estou bem ansioso para ouvir a fala dos colegas e dos amigos, e espero que o evento seja proveitoso para todos. Muito obrigado, e Gabriel está com a palavra. Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. Manuel, meu amigo, muito obrigado pelo convite e louvo a iniciativa, né, na Defensoria como um todo, na sua pessoa, mas eu sei que teve o apoio instantâneo, né, da associação e teve a adesão da classe, então isso aí é uma coisa bem bacana de se ver. É realmente uma satisfação enorme, né, estar lidando com a Defensoria Pública do nosso Estado, que talvez, não me corrijam se eu estiver errado, ainda não teve nenhum contato mais próximo com essa temática, né, que, enfim, se starta aqui essa discussão e que certamente vai demandar de vocês aí um segundo, um terceiro, outros passos, né, para o amadurecimento e a implementação dessas ferramentas, dessas novas possibilidades internamente. Eu tenho algumas reflexões para colocar no que toca especificamente à defensoria, mas eu vou me ater aqui, vou tentar fazer isso, a colocação do tema, né, situá-lo aqui,
e estou ansioso também pela fala do Dr. Franklin Roger, né, que é um grande entusiasta também, um grande pesquisador desse tema, né, defensor público do Rio de Janeiro, que está lá na labuta diária, né, implementando isso e trazendo discussões institucionais que certamente ele vai colocar aqui para todos nós hoje. Mas o certo é que a investigação defensiva ela tem um potencial de transformação muito grande, né, em especial a gente está falando aqui da área criminal, mas não só, né, e aí a gente fala da parte da pessoa acusada, e a gente fala também do lado da vítima, né? São papéis que se complementam dentro do processo penal e que, de uma forma ou de outra, a advocacia, no geral, ela tem como um tabu, né? A assistência à acusação e, enfim, esse suporte a vítimas que pode se prestar. Mas aí basta lembrar que, no Brasil, a pessoa vitimada, né, que eu vou me deter a pessoa física, mas se aplica também a pessoas jurídicas, ela fica num limbo estatal, né? Ela, na verdade, procura o Ministério Público, se ela quiser levar o fato, né, noticiá-lo diretamente ao parquê, e a gente sabe muito bem que, apesar de conquistada a possibilidade de investigação direta ministerial, eles só investigam o que querem, né, quando querem e da forma que querem. Então, há uma seletividade investigativa muito grande aí, que, em regra, somente abarca aquelas situações que dão alguma repercussão midiática, geralmente envolvendo agentes econômicos e políticos. E quando a gente cai na, digamos, situação geral, né, da polícia judiciária, que, em regra, esses crimes são apurados pela polícia civil, né, estadual, então a gente tem uma carestia enorme de recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos, e isso leva a uma eficácia muito baixa, né? Um atendimento da demanda muito aquém da realidade. Então, se a gente for pensar na situação dos crimes violentos, letais e intencionais, né, os CVLIs, a gente vai ver que uma média nacional aí gira em torno de 4% de resolutividade, né? A cada 100, digamos, algozes, 96 restam absolutamente livres e impunes. Isso porque a gente está falando só dos homicídios consumados, né? Se a gente for falar das tentativas de homicídio, enfim, se a gente abrir o leque, talvez essa estatística fique ainda mais complicada. Por outro lado, também, a estatística de crimes patrimoniais, por exemplo, não é também menos alarmante, né? Chega a ser mais bizarra, inclusive. Que aí, se a gente for pegar os crimes de roubo, furto, fraudes, apropriação indébita, né, estelionato, enfim, a gente vai ter uma taxa de resolutividade de 0,5%. Isso quer dizer de que a cada 200 vítimas, somente uma tem satisfatividade, né, na sua reparação moral, patrimonial, enfim, que vê alguma coisa acontecer. Então, todo esse restante, né, que está no limbo, toda essa cifra negra, por assim dizer, pode ser um objeto de trabalho, tanto por parte da advocacia, né, e aí eu, obviamente, coloco isso aqui no viés da advocacia como uma oportunidade de mercado, mas pode ser também enxergado pela Defensoria Pública como um nicho que pode ser muito bem explorado, né, enfim, complementarmente ou supletivamente às atribuições ordinárias que a Defensoria Pública já exerce, né? E a gente sabe que existem discussões, por exemplo, e aí eu me escoro aqui na atuação do Dr. Manuel Sabino, que com relação às vítimas da Lei Maria da Penha. Então, o papel da Defensoria Pública, eu não sei se vocês já colocaram essa discussão, né? Obviamente, eu estou falando aqui como um agente externo, mas eu já ouvi isso de forma lateral, né? Sobre uma discussão acerca da possibilidade ou não da Defensoria Pública atuar tanto em favor da pessoa, né, que está sendo acusada ali, desde que seja hipossuficiente, vulnerável, né, mas também assessorar aquela vítima, aquela mulher que está colocada naquela situação também de vulnerabilidade, né? Então, a gente tem aí uma investigação defensiva, por exemplo, que possa assessorar também a vítima de qualquer crime, né? O exemplo aqui da situação da Maria da Penha foi só para retomar a atuação do Dr. Manuel. Então, é importante que se abram os leques, né? Porque, particularmente, eu acho que não há nenhum caso que não se possam utilizar ferramentas, né? Alguma diligência, alguma técnica investigativa,
seja para qualificar uma informação, para localizar uma pessoa, ou até para fazer reconstruções científicas, né, periciais, de cenas de crime, vistorias, inspeções, né, e outras situações mais, como a lei de acesso à informação, a utilização da lei de registros públicos e da lei de cartórios, a utilização em algumas situações do marco civil da internet. São várias as situações que possuem, né, um baixo ou até um nulo custo, o que pode levar, né, à implementação sem grandes dificuldades no que toca à estruturação orçamentária, a questão institucional, que certamente precisa ser trabalhada, né, mas que, de uma forma ou de outra, obstaculiza aquela implementação imediata que pode ser feita em situações mais simples, como a mineração de dados, né, a pesquisa em fontes abertas, ou até mesmo em redes sociais, ou a utilização da própria lei, né, para solicitar informações em qualquer repartição pública, sobre agentes públicos, enfim, qualquer situação que envolva o poder público. E aí a gente tem, né, peculiaridades na Defensoria Pública, que na minha leitura também parte na frente para, digamos, implementar a investigação defensiva do que a própria advocacia, né? A gente tem aí as previsões de leis orgânicas que determinam ou trazem o poder de requisição, né, que não é tão amplo como o poder do Ministério Público, mas já traz para vocês algumas prerrogativas, né, algumas possibilidades que a advocacia não tem, né? Além disso, vocês têm fé pública no ofício, né, nos atos desenvolvidos, que a advocacia também não possui. Então, é um outro ponto muito favorável à Defensoria Pública implementar a investigação defensiva, né? O advogado, a advogada, quando quer transpor a fé pública para o seu ato, precisa obrigatoriamente acionar, né, o tabelionato. Então, o sistema cartorário, os cartórios, que aí vai lavrar um ato notarial, vai lavrar uma certidão, qualquer coisa desse tipo, que vai transpor, seja qual for o ato, né? Isso aí pode se aplicar a qualquer situação. Se eu estiver ouvindo uma testemunha, se eu quiser fazer uma vistoria, uma inspeção, abrir um site, ouvir uma chamada no Viva Voz, registrar áudios, qualquer situação, na verdade, que seja apreensível pelos sentidos do tabelião, ele deve, né, tem essa obrigação legal de transpor no documento que é a ata notarial para conferi-la fé pública, né, que a gente sabe que é uma presunção relativa, mas é algo que impacta cognitivamente, né, que captura a psique dos nossos interlocutores no sistema de justiça criminal com muito mais facilidade, né? Muitas vezes a gente sabe muito bem disso, que existe como é que eu posso dizer, um pensamento, uma mentalidade burocratizante que só por ter ali, muitas vezes, num ato, um selo de um cartório, né, atestado ali por um tabelião, aquilo ali já confere mais credibilidade e até subconscientemente aumentam as chances de sucesso, né, naquela empreitada. E olha que eu faço isso sem ser, e de longe, na verdade, não sou um fã da burocracia, enfim, que o Brasil tem aí tradicionalmente, né, fruto da colonização ibérica, que trouxe essa tradição, mas a verdade é que aí eu me recorro ao professor Alexandre Moraes da Rosa, né, quando ele fala da teoria dos jogos aplicada ao processo penal, que a gente tem que aumentar as chances da estratégia, né? Então, se eu estou lidando com um juiz que ele pode ser melhor convencido se eu tiver no meu ato, na minha diligência, no meu resultado documental, um selo de um cartório, né, por qualquer que seja a razão, eu devo fazer isso se o meu objetivo for ter êxito naquela estratégia processual. E aí, até nesse ponto, a Defensoria Pública parte na frente, porque existe também a isenção das custas e emolumentos cartorários, né? Então, vocês podem acionar o tabelião para lavrar uma ata notarial sem necessariamente arcar com os custos daquele ato, né? Que seria por qualquer outro cidadão, por qualquer outra pessoa, seria suportado. Então, isso aí é algo que, de fato, pode vir a somar, né, com a atuação prática, né, dessa função investigativa da Defensoria Pública no geral. E aí, nós temos alguns modelos, né, eu não sei como é que eu posso dizer isso, algumas opções que poderiam ser adotadas e que devem ser maturadas pelos defensores e defensoras no âmbito interno, né, numa discussão institucional,
a respeito desde qual modelo de ofício que vai ser desenvolvido, por exemplo, se vai ser um órgão auxiliar especializado que vai fazer todas as defensorias, vai fazer todas as investigações defensivas para todos os ofícios de forma transversal, a exemplo do que, por exemplo, o GAECO ou o CAOP criminal faz para o Ministério Público, ou se vão desenvolver-se, né, essas aptidões em todos os ofícios para que os próprios defensores, cada qual no seu ofício, possam implementar essas diligências, esses atos investigativos. Então, já se tem aí uma possibilidade de discussão, de maturação interna, né? Outra situação seria, se seria necessário uma carreira, né, específica de um paralegal, alguma espécie de investigador privado, agente de campo, algo desse tipo, ou se o oficial já da carreira que está estabelecida pode ser aproveitado, né, pode ter aí uma alteração e um acúmulo de funções para que ele possa desenvolver também essas atividades. E aí eu confesso que eu estou falando aqui só com base nas minhas inquietações, né, que eu posso estar falando até alguma impropriedade institucional, mas essas reflexões acredito que podem ser, de fato, levadas adiante, né? Situações mais como a formação interna dos quadros, então esse hoje é um primeiro passo, seguramente importante, né, mas que não se esvai somente nele. Na verdade, isso aqui hoje deve ser um germen, né, um pontapé inicial da discussão que deva se aprofundar e se maturar para que todos os defensores e defensoras públicos do Rio Grande do Norte possam ter condições de implementar isso na prática, né? Não é somente discutindo o provimento 188, modelos comparados ou a teoria toda que a gente consegue ter muitas vezes a capacidade, o tirocínio na prática de enxergar quais são as opções viáveis para se investigar, né, em favor de qualquer que seja a estratégia adotada. Só uma olhada no tempo aqui. Eu vou voltar agora aqui para a minha apresentação, que eu tinha separado aqui, mas não queria deixar de colocar antes essas reflexões, né, que tocam a Defensoria Pública, especificamente no particular. E aí é importante que essa discussão ande de forma compassada, sintonizada entre a advocacia e a defensoria, porque se somente a advocacia se mobilizar em torno desse tema, a gente abre um flanco de vulnerabilidade aí para um argumento muito pueril, mas que pode trazer grandes problemas ao tema, que é a questão da seletividade, da impunidade, né? Se colocar a investigação defensiva como mais um instrumento de impunidade que somente vai servir a quem for, enfim, abastado, e a gente sabe muito bem que essa afirmação parte de uma falsa premissa, que a investigação defensiva vai custar necessariamente, que vai custar sempre um valor exorbitante, um valor altíssimo, etc. E aqui eu não quero falar que, obviamente, não existem situações em que vão ser demandadas ferramentas mais complexas, né, diligências mais complexas, e isso vai, claro, né, ter um reflexo aí no orçamento que vai ter que ser despendido para a implementação dessa perícia, da utilização dessa ferramenta e tudo mais. Contudo, preciso dizer também que os casos corriqueiros, né, aquele feijão com arroz do dia a dia da justiça criminal, não acarreta grandes necessidades dessas ferramentas hipercomplexas, caríssimas. A gente vai estar lidando aí, quando tiver no cenário de direito penal econômico, de crime tributário, contra a administração pública, contra o sistema financeiro nacional, uma fraude societária, enfim, situações que quase sempre vão estar lidando ali com altas cifras. E aí, portanto, se a gente tem um valor alto envolvido na causa, certamente vale o investimento da parte interessada para adquirir essas ferramentas. Por outro lado, no dia a dia, como eu falei aqui, quando a gente está lidando com enfim, feijão com arroz, né, do processo corriqueiro da justiça criminal brasileira, ferramentas do tipo análise de internet, de redes sociais, análise de fontes abertas, né, alguma mineração de dados, ainda que artesanal, para se processar e analisar essas informações,
a utilização da lei de acesso à informação, né, o manancial de informações que existem nos cartórios brasileiros, tudo isso já é mais do que suficiente para se implementar a oitiva de testemunhas também, por exemplo, né, a realização de vistorias e inspeções em coisas e em lugares. Tudo isso é muito acessível, né, é pouco custoso e está, de fato, à disposição de qualquer advogado, advogada, defensor ou defensora para implementação, não naquele caso, né, naquele mega caso hipercomplexo que vai definir a carreira do profissional. Não, na verdade, para se usar a todo momento, né, para ser uma constante, né, algo que faz parte ali do procedimento padrão daquela circunstância, daquele ato. Por outro lado, né, é importante que a gente reconheça que há uma carência muito grande no Brasil do trato dessa matéria. A gente pode dizer que de 2016 para cá começou a ter um grande movimento cada vez mais intenso em torno dessa temática, mas ainda existe muito pouco produzido no país. A gente tem, eu considero a obra de fôlego, né, do tema no país, a do professor Franklin Roger, que vai nos falar aqui daqui a pouco, né, fruto do doutoramento dele, que teve um estágio de visitação na própria Itália, que é o berço da investigação defensiva nos moldes do que a gente reconhece aqui. E já que a gente não tem um arcabouço teórico tão firmado, né, a gente não tem um marco legal, normativo, tem um provimento, mas é infralegal, já que esse tema é tão, de fato, verde, né, por assim dizer, no Brasil, é importante se olhar para quem já faz isso há muito tempo, né? Para quem já faz isso melhor do que a gente, pelo menos. E aí, a passagem pelo modelo italiano é algo que, de fato, é indesviável, né? Há uma porque o modelo italiano tem muito a nos ensinar com relação ao seu processo legislativo, os erros que eles cometeram, etc., né? Para que a gente não cometesse as mesmas falhas, que a história desse instituto fosse mais catalisada. E a duas, porque a Itália tem uma história, né, recente, com a Operação Mãos Limpas, enfim, muito parecida com o que o Brasil vive hoje, tem um modelo de justiça similar ao nosso, né, com algumas, óbvio, diferenças, e aí a gente tem a Itália como um representante da mesma tradição jurídica da qual o Brasil se filia, né, desde sempre, que é a base romano-germânica. Então, as duas grandes tradições jurídicas ocidentais, a gente tem representados nesses dois exemplos, né, o da Itália, que tem, como falei, a base romano-germânica, continental, e o dos Estados Unidos, que tem aí uma base consuetudinária, né, anglo-americana, que traz aí o processo adversarial, acusatório puro, desde sempre. E vejam que são modelos e histórias bem diferentes. Na Itália, somente ao final de quase 10 anos de Operação Mãos Limpas, né, Mani Puliti, foi que a advocacia se deu conta que exercia ali um papel meramente protocolar, né, um papel meramente simbólico, que, de uma forma ou de outra, não permitia que se intercedesse naquele rolo compressor de produzir condenações em massa que estava sendo a justiça criminal italiana. Então, no início dos anos 2000, né, a gente tem aí o início desse movimento para se estipular a função investigativa da advocacia. E aí eles tiveram vários passos, né? Primeiro, se iniciou uma previsão pontual, né, na lei, que de fato não permitiu a operacionalização, né, não instrumentalizava o instituto, né, não trazia as técnicas em espécie de investigação, não trazia questões deontológicas, manuais de boas práticas, né, não trazia questões que se tornaram fundamentais logo depois. E aí, hoje, né, o modelo que a gente chega na Itália é um capítulo inserido no Código de Processo Penal italiano, né, com 11 artigos, que prevê ali desde a conceituação do instituto, né, passando ali pela autuação do que eles chamam o fatículo, né, que seria o inquérito defensivo, ou os autos de investigação defensiva, como a gente está chamando aqui, e também por todas as técnicas em espécie, né, então coloca de testemunhas, que seria oitiva de testemunhas,
a utilização de peritos, de detetives, a realização de inspeções, de vistorias e assim por diante. Então, na minha leitura, e aqui eu já conseguindo isso, o modelo que a gente deve adotar no Brasil, em especial se considerada a mentalidade inquisitória, que vai resistir muito à implementação da investigação defensiva ainda no país, é um modelo mais minudente, né, mais detalhista, que preveja na lei, seja uma lei especial, seja um capítulo inteiro dentro do CPP, enfim, com a possibilidade de inserção de artigos ou incisos no artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB, e que nós temos a necessidade, portanto, de ter algo a nos apegar, né, do ponto de vista normativo e legal. Porque acredito eu que até tendo lei, existem algumas autoridades brasileiras que vão relutar, que vão resistir, que não vão aplicar, né? E a gente precisa ter esse instrumento para possibilitar a via recursal, né? Enfim, a via mandamental, o que quer que seja. Então, eu tenho vou chamar, divergência, né, com o professor Aurí Lopes Júnior, que traz a necessidade de regulamentar legalmente, porém, ele é partidário da ideia de que deve-se apenas inserir ou um inciso ou um artigo no Estatuto da Advocacia e da OAB. Ele tem as razões de política de trato legiferante, né, no que toca a possibilidade ou não de se levar adiante um projeto como esse, mas eu acredito que vale a batalha, né, porque se a gente remar e tiver no final das contas um marco que seja algo pontual e tímido, como é a proposta de reforma do CPP, a gente vai estar, na verdade, perdendo uma oportunidade de avançar, né, e na prática a gente não vai ver a implementação disso. A gente não, pelo menos desconfio, não vai ver a implementação a contento da investigação defensiva. Eu acredito que somente uma regulamentação bem detalhada, bem expressa, né, pode assegurar à advocacia brasileira o exercício pleno da sua função investigativa. E aí, por outro lado, nos Estados Unidos, a gente tem um outro modelo totalmente diferente. A começar que nos Estados Unidos impera desde sempre, ou quase sempre, a barganha penal, né, com mais de 90% dos casos sendo resolvidos aí através da barganha. Então, nos Estados Unidos, para além de existir essa tradição adversarial que coloca, né, Ministério Público e Defesa no mesmo patamar, com as mesmas possibilidades, etc., a gente tem na barganha penal, que agora é uma realidade no Brasil, né, após o Acordo de Não Persecução Penal ser trazido pela Lei Anticrime, o CNMP instituiu um grupo de trabalho nacional que está apresentando uma estatística bastante intrigante, né? Eles estão estimando que de 60% a 80% da demanda da justiça criminal como um todo no Brasil vai ser contemplada pelo ANPP, né? Isso aí altera substancialmente a lógica do nosso processo penal, que desde a Lei 9.099 já vinha, né, ali com as tímidas inserções de institutos como a suspensão condicional do processo, a transação penal, a composição civil dos danos, todas no âmbito do GECRIM, né? Após a Lei 12.850, e também um pouco antes disso com a leniência, na Lei Anticorrupção, nós tivemos o alargamento da justiça consensual, da barganha penal no país. E agora a gente tem, na verdade, o completo domínio, né, da maior parte da justiça criminal brasileira pela justiça consensual. Então, alterando a lógica da barganha penal, o procedimento ordinário, o processo que a gente sempre conheceu, embativo, combativo, né, que se opõe à tese acusatória, à tese defensiva, ele, na verdade, muda o cenário, o pano de fundo de outras questões mais. Por exemplo, o que antes era a moeda de troca, vou chamar assim, do processo penal, que era a prova produzida sob o crivo do contraditório, mediada por um terceiro imparcial, cercada de diversas garantias, como
devido processo legal, as regras de competência, etc., né? As regras de nulidade, exclusão da prova ilícita. Agora, fica, na verdade, a moeda de troca sendo o elemento de informação pré-produzido unilateralmente pela parte. Então, vejam, como fazer isso se não for por meio da função investigativa da advocacia, se não for por meio da investigação defensiva. Eu costumo dizer que na barganha penal você tem 2 fatores aí para conformar essa equação. O primeiro fator é a aptidão negocial, são as competências de negociações complexas que os atores de um lado e outro possuem, como é que eles negociam. E a outra situação, o outro fator é, de um lado, qual a informação você tem a oferecer e do outro, qual a informação se quer receber. Então, fazendo uma composição aí desses 2 fatores, se tem um melhor ou pior acordo, seja com a delação premiada, seja com a leniência, seja com acordo de não persecução penal, enfim. Então, hoje, diante da barganha penal, nós temos uma importância redobrada da investigação defensiva, porque sem investigação defensiva não se produz antecipadamente esses elementos de informação que não garantem, mas que facilitam um melhor acordo de ser firmado. Então, vejam a importância e a correlação desses temas. Na verdade, temas como barganha penal, investigação defensiva, cadeia de custódia de provas, juiz das garantias, como também a lei de abuso de autoridade, são temas que, se coordenados, se bem utilizados, tanto pela defensoria quanto pela advocacia, eles podem ser uma guinada de paradigma, uma chave que se vira no que toca ao processo penal autoritário que nós temos no Brasil. Isso aí sem necessariamente ter uma reforma global do CPP, somente com os instrumentos legais que já estão postos. Aí a ABA, que é equivalente à OAB americana, tem um código de normas para a administração da justiça criminal, que é como se fosse um manual de boas práticas, um manual deontológico que no Brasil não existe. O advogado de defesa criminal no Brasil, ele é praticamente jogado à própria sorte no que toca a esses parâmetros de boa conduta. E lá eles têm o item 441, que trata, dentre outros que se seguem, da investigação defensiva, que eles não chamam assim lá, chamado duty to investigate, que seria o dever de investigar. E vejam que quando eu falo duty to investigate, não se está falando de uma prerrogativa da advocacia norte-americana. É um imperativo ético categórico, é um dever que ele possui de exaurir todas as possibilidades. Como eu vou ler aqui o item 441, se tem nos Estados Unidos uma cultura que não consegue dissociar. Se vocês tiverem oportunidade, curiosidade, perguntem a um advogado norte-americano o que é a investigação defensiva. Eles não sabem lhe responder, porque lá não se faz advocacia sem investigar, sem exercício da função investigativa. Isso está em tudo, a todo momento, em todos os casos, em todas as áreas. Então, não se estuda a investigação defensiva como se fosse um ser estranho à advocacia, como se fosse uma disciplina apartada, um temário apartado do, direito penal, do direito como um todo. Porque lá a advocacia se move à base disso. Basta que nós lembremos aí de qualquer filme de Hollywood, desde os mais clássicos até os mais atuais, até qualquer série do Netflix, das ficcionais até as documentais, todas elas que retratam a advocacia norte-americana, você consegue perceber esse perfil de proatividade. Você consegue ver sempre, em todos os casos, o perito, que é o expert, aquela testemunha do conhecimento científico, ser acionado, realizar contraperícias, elaborar pareceres, prestar depoimento técnico perante o juízo. Nós temos lá também várias situações, em todos os escritórios de advocacia, as bancas possuem paralegais que são detetives particulares, que eles não prestam serviço eventual, em regra. Eles são contratados, fazem parte do quadro fixo de colaboradores das bancas de advocacia. Estão a todo momento sendo acionados, descobrindo situações, trazendo informações valiosíssimas para o desempenho daquela banca de advocacia. E outras situações mais, como, por exemplo, a oitiva de testemunhas. Então, sempre você enxerga
as testemunhas indo depor nos próprios escritórios de advocacia, óbvio, filmado, registro audiovisual, cercado de cautelas, testemunhas, etc. Mas aquilo ali já tem um valor. Então, é um norte, né, de uma cultura jurídica que sempre lidou com essas situações. E aí, o item 441 do Código de Normas da ABA vai dizer, aspas, o advogado de defesa deve conduzir uma pronta investigação das circunstâncias do caso e explorar todas as vias que levem a fatos relevantes para o julgamento do mérito da causa e a aplicação da pena no caso de condenação. A investigação deve incluir esforços para obter informações na posse da parte acusadora e da polícia judiciária. O dever de investigação existe independentemente da confissão do acusado ou de afirmações para o advogado de defesa sobre fatos que configuram culpa ou a afirmação da intenção do acusado de se declarar culpado. É muito interessante ver isso aqui, porque a confissão poderia isentar ou atenuar essa responsabilidade da advocacia em investigar, mas não. Isso porque desde a ascensão, vou dizer assim, do Innocence Project e de outros projetos mais que buscam, né, a inocência, inocentar pessoas que não deveriam ter sido condenadas, né, com revisão criminal no Brasil, seria essa a possibilidade. A gente sabe muito bem que há muitas confissões que são infundadas, que a pessoa confessa só para não ter o risco de enfrentar o processo e pegar a pena cheia, né, que ela confessa por medo, por ignorância, por desconhecimento daquela situação e das consequências trazidas. Isso existe muito nos Estados Unidos. E pode passar a existir muito mais no Brasil a partir do acordo de não persecução penal, que, como eu já disse, vai abarcar de 60% a 80% da demanda do que a gente vê na justiça como um todo criminal. Então, outra situação é que a confissão do fato, digamos assim, principal, não exime o dever do advogado tentar comprovar uma circunstância atenuante de pena, uma causa de diminuição, decotar uma qualificadora ou decotar uma imputação, uma capitulação, enfim. Várias são as possibilidades de atenuar a responsabilidade que merecem a atenção da defesa. Não somente a absolvição como um todo, o fato principal, mas esses acessórios também. Então, vou seguindo aqui. Fica a indagação, então, se a gente tem uma teoria da investigação defensiva própria no Brasil. Eu acho que não, apesar dos enormes passos que já foram dados nos últimos anos. A gente está caminhando para ter um arcabouço, né, para ter um apanhado teórico, acadêmico, que permita se dizer que há, sim, já uma teoria da investigação defensiva no país. Por outro lado, né, olhando aqui para os vizinhos latino-americanos, é importante perceber que somente o Brasil não fez ainda a reforma global do Código de Processo advindo da ditadura militar. Né? Todos os outros já fizeram isso, a começar pelo Chile, né, que foi o primeiro e que saiu da ditadura mais sangrenta que a gente teve na América Latina, de Pinochet, né, no ano 2000, de um regime total, de um sistema totalmente autoritário e inquisitório para um adversarial puro. Né? Então, é muito importante ver o exemplo do Chile, mas não se resumir só a ele, porque todos os outros países, Argentina, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, todos os outros já fizeram as reformas do CPP também, e eles prevêem todos instrumentos de investigação defensiva. Então, muitas vezes não é preciso olhar para muito longe para a gente enxergar, inclusive com a similitude dos povos, dos países, etc., com relação à tradição jurídica, à cultura, à economia, à política, a tudo, que nós teremos chance também de aproveitar, né, numa análise comparada, aquilo que é trazido pelos nossos co-irmãos aqui latino-americanos. Então, qual seria o cenário da regulamentação desse tema no Brasil? Primeiro, a gente tem, como eu falei, desde 2009, o PLS 156 de 2009, que nasceu no Senado na gestão de José Sarney, né, e que foi em 2010 para a Câmara dos Deputados e lá está em banho-maria, na forma do PL 8.045. A gente não sabe nem se, nem quando
ele vai ser promulgado, né? Ele foi protocolado lá atrás, em 22 de abril de 2009, com a autoria do senador, que era então presidente do Senado, José Sarney, né, que no início começou a fazer uma pressão muito grande para se votar e aprovar esse projeto a toque de caixa na sua gestão. E ele foi remetido para a Câmara ainda em 23 de março de 2011, e lá repousa, como eu falei, em berço esplêndido. Lá no artigo 13 é previsto o Instituto da Investigação Defensiva, que fala, aspas, é facultado ao investigado, por meio de seu advogado, defensor público ou de outros mandatários com poderes expressos, tomar a iniciativa de identificar fontes de prova em favor de sua defesa, podendo, inclusive, entrevistar pessoas. Esse, o caput, era tudo que existia quando o projeto saiu do Senado. Quando ele entra na Câmara, foram inseridos 6 parágrafos, que, assim, eu não vou me delongar muito, vou olhar meu tempo aqui, já está quase terminando. Então, eu vou aqui somente me resumir a crítica do parágrafo 5º, que fala: o material produzido poderá ser juntado aos autos do inquérito a critério da autoridade policial. Vejam que aqui há uma série de erros em uma só oração, né? A gente tem aí uma tecnia grotesca com relação ao tema, que é a ideia de vinculá-lo somente ao inquérito policial na etapa pré-processual. Então, o que a gente sabe é que a investigação defensiva é totalmente desvinculada da atuação do Estado, né? Atua em paralelo ou não, autonomamente, e até num caráter preventivo, né? Antes do noticiamento, até da instauração do inquérito, do PIC, e pode passar em paralelo a etapa pré-processual inteira, a instrução, a etapa recursal, pós-trânsito em julgado, a execução da pena, e isso não vincula de nenhuma forma a nossa atividade, né? Para se colocar aqui que o material poderá ser juntado aos autos do inquérito. Nem se sabe se vai ser a fase do inquérito, que ela vai ser necessária, nem se vai ser interessante, né, juntar ao inquérito o que for produzido pela investigação defensiva. E a critério da autoridade policial, aí mata, né, porque aí a gente tem a importação de uma teoria fracassada da Itália, ficou conhecida como teoria da canalização, que dizia exatamente isso, que o que o investigador privado produzir, enfim, a investigação defensiva por meio da advocacia produzir, somente será aproveitado, validado, se for aceito pela autoridade policial, o que perdoem a expressão, uma excrescência jurídica, certo? Que vai minar toda a possibilidade de efetivação e de transformação que esse instituto nos traz. Basta dizer que nós já temos essa possibilidade exatamente igual, sem tirar nem pôr, né, desde 1941, na redação originária do CPP, que está lá no artigo 14, né, a possibilidade de propor diligências e juntar também alguns achados no inquérito policial, vírgula, a critério da autoridade, que a gente sabe muito bem como funciona. Por outro lado, a gente tem o provimento 188, né, de 2018, do Conselho Federal da OAB, que com muita alegria a gente pode dizer que nasceu, né, muito orgulho, a gente pode dizer que nasceu aqui no nosso estado e hoje, né, é o norte para a advocacia e para a defensoria também de forma nacional, né, foi um fruto de um esforço aqui da OAB-RN, protocolou uma proposição lá no Conselho Federal em 31 de outubro de 2017, né, a gente teve ali uma reunião em 16 de abril de 2018 da Comissão de Direito Penal Nacional, que teve a presença do professor Edson Luiz Baldan, que também foi coautor junto comigo do provimento, foi enviado para o pleno no dia seguinte, 17 de abril. Lá se converteu o feito em diligência para se remeter à Comissão de Direito Constitucional, porque se entendeu que a matéria teria um pano de fundo muito forte do direito constitucional, e aí foi devolvido, né, com um parecer riquíssimo do professor Flávio Pancieri, que é advogado do Paraná, né, que colocou para nova votação do pleno dia 6 de dezembro e foi aprovado. Então, desde o dia 31 de dezembro de 2018, está no diário da OAB. E aí o que passou, pessoal, é importante que se diga, foi uma teoria geral da investigação defensiva, né? A proposta originária que a gente fez lá atrás, ela tinha quase 40 artigos, né? E o que foi aprovado foi somente aquilo que se referia à conceituação, né? A fixação geral do tema. É uma espécie de teoria geral da investigação defensiva. Tudo aquilo que se referia às técnicas especiais de investigação, a autuação do inquérito defensivo, a deontologia, boas práticas, tudo isso não foi aproveitado, né? Se teve um encaminhamento de
esse texto se desdobrar em outros 2 provimentos, um para as técnicas de investigação e outro para o inquérito defensivo, e mais um projeto de lei que seria encaminhado ao Congresso pelo próprio Conselho Federal da OAB. Contudo, não houve movimentação nesse sentido até o presente momento, que eu acho, de certa forma, uma enorme irresponsabilidade, né, da nossa entidade de classe, que lança a advocacia brasileira a um desafio para o qual não estava preparada, né, sem dar um suporte normativo, institucional, sem trazer segurança jurídica, e isso está acarretando, né, seja pelo desconhecimento, a falta de trato para lidar com a matéria dos colegas advogados, como também pela má interpretação ou pela má fé mesmo de autoridades públicas de outro lado, né, e isso está levando a uma vulnerabilidade enorme da classe, que atualmente possui colegas espalhados pelo Brasil, respondendo a ações, investigados em inquéritos, alguns até presos, com bens bloqueados, porque fizeram investigação, alguns de forma correta, alguns de forma não correta, né? Mas, enfim, a gente tem que ter esses parâmetros para poder definir também o que é e o que não é cada coisa. E, obviamente, a gente tem que cortar na própria carne, porque a investigação defensiva, a investigação no geral, ela toca, né, direitos fundamentais alheios, é uma área sensível, que tem interface delicada com direitos fundamentais de terceiros. Então, é importante que se leve isso a sério do ponto de vista técnico, do ponto de vista ético. Por outro lado, o provimento 188, né, ele traz uma base principiológica que a investigação defensiva bebe diretamente da Constituição e dos tratados internacionais, né, desde a busca da igualdade, a igualdade material, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o livre exercício das profissões, o devido processo legal, né, a ideia do processo penal acusatório, da paridade de armas, tudo isso tem como consectário lógico a investigação defensiva, né, e aí a gente tem também como função essencial a justiça que somos, né, e como o artigo 144 diz, com relação à segurança pública, que é um dever de todos, nós temos também a possibilidade de interferir, de interceder de uma forma geral, para ganhos tanto quantitativos e também qualitativos, seja na administração da justiça, seja na segurança pública. Por quê? Quantitativo, eu me refiro aqui à economia, inclusive, de recursos públicos, né? A gente tem aí, com a abreviação de um inquérito policial que é arquivado, porque estava seguindo uma linha infrutífera, que não resultou numa denúncia, num processo, e lá, ao final, resultou numa absolvição, ou pior, numa condenação injusta, né? A gente está falando aí de um ganho quantitativo, tanto na administração da justiça quanto na segurança pública. E qualitativo também é o ganho, porque eu agora instrumentalizo, do ponto de vista probatório, um ponto de vista que até então lastreava suas posições, suas hipóteses, suas estratégias somente em artigos de lei, em doutrina, em jurisprudência, em elementos de baixo impacto cognitivo, quando o Ministério Público, do outro lado, vem com N interceptações telefônicas, telemáticas, quebra de sigilo fiscal, bancário, delação premiada, ação infiltrada, escuta ambiental e por aí vai. Então, eles já chegam, né, com uma formação de um quadro geral, já apresentando isso visualmente, com infográficos, com fluxogramas, com storylines, storyboards, story maps, enfim, recursos que impactam cognitivamente e aumentam as chances de êxito, portanto, das suas estratégias. Preciso também, e acho que aqui eu já estou caminhando para o fim, né? Manuel, eu tenho quanto tempo ainda, só para eu me situar aqui? Amigo, 5 minutos, 5 minutos. Certo, finalizando. Tá. Então, é preciso ter um respeito absoluto às normas de todos os níveis, né? Constitucionais, legais, administrativas, e isso porque, e aí a advocacia sofre um pouco mais que a defensoria pública, né? Na verdade, bem mais com isso, há uma áurea dizendo que a defesa, né, ela tem que ter uma desconfiança quase que a priorística, né? Então, por isso, nós temos que ser 2 ou 10 vezes melhor do que a parte acusadora, né? Nós temos que ter uma preocupação enorme com cadeia de custódia da prova, com a apresentação desses elementos, desses registros
para que qualquer interlocutor que tenha contato com aquele material possa aferir a licitude, a legitimidade que se teve desde a motivação para produzir aquele elemento de informação até a própria produção, o armazenamento, a recuperação, o descarte, enfim, todas as etapas da cadeia de custódia que a gente sabe muito bem que hoje está em plena operação no Brasil, graças, aí foi uma grata surpresa, pode-se dizer, à lei anticrime. A gente pode dizer também que essa metodologia que eu chamei aqui o inquérito defensivo, o AID, o auto de investigação defensiva, ela é uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. Geralmente vai se implementar em diligências mais complexas, em investigações defensivas mais complexas. Então, portanto, eu posso ter investigação defensiva sem inquérito defensivo, mas jamais eu vou ter um inquérito defensivo sem investigação defensiva, né? E aí é importante ter essa situação à vista, porque se sabe que se pode adotar ou não, né, o inquérito defensivo. E também não existe uma metodologia engessada, né, apesar de existirem parâmetros minimamente colocados para que esse inquérito defensivo, esse autuado, ele siga um mínimo de padronização, que passe credibilidade, que seja auditável, etc. Agora, para finalizando, só algumas observações gerais. A investigação defensiva, como eu já mencionei antes, pode ser realizada a qualquer tempo, sem duração máxima. Então, eu posso fazer ela num viés preventivo, antes do inquérito, posso fazer em paralelo ao inquérito, em paralelo à instrução processual, a nível recursal, eu posso fazer isso após o trânsito em julgado para municiar uma revisão criminal ou durante a execução da pena, né, para combater aí a homologação de uma falta grave, coisas do tipo. Pode ser uma iniciativa do constituinte ou uma sugestão do advogado ou do defensor, que é o que se espera, né, que tenha essa iniciativa e que essa capacidade cognitiva, vou dizer assim, para que, na prática, em tempo, com os recursos disponíveis, se possam implementar as diligências necessárias para o caso concreto. Há uma necessidade aqui de um assessoramento de profissionais, né, detetives, peritos ou empresas de suporte a litígios. Vocês podem começar a estudar isso, como é que vai ser feito internamente, se tem paralegais, se vão ser os estagiários, se vão ser, enfim, os oficiais de carreira, né, os técnicos. Eu não sei exatamente como se organiza a defensoria, mas, enfim, é algo para se conversar e se amadurecer. Também há a possibilidade de se colocar requisição à autoridade judicial, né, então de medidas cautelares que podem ser implementadas e que geralmente nós não nos utilizamos, né? Um exemplo claro é a representação por busca e apreensão criminal, né, que está lá no artigo 242, salvo engano, que está desde 1941 no CPP e a advocacia e a defensoria pública praticamente nunca utilizaram, né? Que está lá, inclusive, previsto no rol de possibilidades para busca e apreensão criminal, que se busquem elementos que comprovem a absolvição ou atenuação de responsabilidade, né? Mas isso serve também em favor de vítimas, né? Não só em favor de pessoas acusadas. E, por último, eu vou só relembrar mais uma vez a questão da cadeia de custódia das provas e uma matriz, vou assim dizer, da nossa atividade, que é o voluntarismo e a ausência de cogência, que nós não temos, né? Nós não temos poder de polícia, eu acho que nem queremos ter, então é preciso agir com muito profissionalismo, com muito zelo, com muita técnica, porque já que vamos contar com o voluntarismo do nosso interlocutor, seja para prestar um testemunho, seja para fornecer as imagens de uma câmera de vigilância, etc., né? Em regra é isso também, porque se a gente falar da lei de acesso à informação, o Estado, o agente público, ele não pode se negar, né? Então aí a gente tem uma cogência não pela nossa prerrogativa de profissão, mas sim pela lei no geral. Mas é importante que, se for numa busca por informações públicas, a intimação e oitiva de testemunhas, realização de perícias, a atuação do detetive particular, inspeções, vistorias, a requisição de câmeras de vigilância, qualquer situação desse tipo, se faça sempre com o maior zelo possível, né, para que se aumentem as chances do nosso interlocutor perceber o valor e a importância do nosso ato e, assim, né, ele desejar, ele almejar colaborar, porque vai se estar fazendo justiça, né, isso aí
Enfim, tem vários gatilhos que podem facilitar essa colaboração do nosso interlocutor. Né? Ninguém quer ver um inocente ser preso, ninguém quer ver um algoz se safar impune, ninguém quer que a injustiça reine. Né? Então, isso aí é uma excelente forma de se abordar qualquer que seja o sujeito, né, que interesse as diligências investigativas. Pessoal, eu sei que o tempo é muito curto, a matéria é muito longa, essa situação de hoje, como eu falei, deve ser um pontapé inicial, então eu só queria registrar mais uma vez a minha felicidade, né, a minha gratidão também pelo convite, e a minha felicidade por estar vendo esse movimento acontecer dentro da Defensoria do Rio Grande do Norte, né, ao passo que parabenizo a associação e também o Manuel, e me coloco à disposição de todas e todos para o que for preciso, sejam angústias, reflexões teóricas ou práticas, né, contem comigo aqui para o que eu puder ajudar. Então, devolvo a palavra ao Manuel, fico por aqui, acho que respeitando o tempo já, né? Muito obrigado aí pela atenção, pessoal. Gabriel, queria só lhe parabenizar, né, pela exposição. O pessoal ficou aqui no grupo da Defensoria elogiando bastante, a indicação do seu livro rolando ali também. No pouco tempo, né, que a gente teve, eu aprendi bastante coisa. E eu vou passar a palavra para o Dr. Franklin, já fazendo uma provocação, puxando um pouco do que disse o Gabriel. Amigo, quando se fala na baixa resolutividade, principalmente nos crimes de homicídio, né, e parece que isso também tem a ver com um sistema que se acostumou a viver de flagrante. A Defensoria Pública da Bahia fez um levantamento e chegou à conclusão que mais de 90% dos processos criminais tiveram início com flagrante. E o que é que acontece? Se esticou o flagrante, então o flagrante hoje, por exemplo, na minha área, na violência doméstica, a mulher apanha de manhã do marido ou tem uma discussão com o marido. De tarde liga para a delegacia, para a polícia. De noite chega a polícia lá. Aí a mulher diz, olha, ele me ameaçou. Não tem materialidade, não tem nada, tem só o que a mulher disse. Aí ele é preso em flagrante. Eu acho que houve uma esticada gigantesca do flagrante aí. Porque só o que houve foi uma investigação. Quer dizer, ouviram a vítima e levaram o cara. O flagrante, você pegou o cara no ato, então logo depois, viu o cara correndo, alguma coisa assim, mas 12 horas depois do fato, você leva o cara preso em flagrante. E as delegacias se acostumaram, sabendo que existe uma jurisprudência que diz que a palavra da vítima tem um especial valor, e não é só na violência doméstica, a gente sabe que até em crimes patrimoniais está acontecendo isso, a palavra da vítima tem um especial valor. Então, a delegacia se acostumou que baixa a palavra da vítima e faz uma investigação extremamente superficial. E isso tem acontecido em vários crimes. E a jurisprudência tem caminhado para abraçar teses contra a lei e contra a Constituição para facilitar essa condenação. Porque, por exemplo, essa tese de que a palavra da vítima tem especial valor, na verdade implica em inversão do ônus da prova, passa o acusado a ter que provar que é inocente, e ao afastamento do princípio da presunção de inocência. Então, a gente tem batido, dado murro em ponta de faca, tentando reverter o entendimento dos tribunais, mas talvez um caminho para a gente seja influenciar na fase investigatória para tentar até evitar a ação penal, né? Então, talvez o nosso caminho seja buscar a investigação defensiva como uma forma de fazer um trabalho de melhor qualidade e conseguir os objetivos com mais facilidade. Meus parabéns, Gabriel e Dr. Franklin, a palavra está contigo. Boa tarde, acho que todo mundo está me escutando, está me vendo. Em primeiro lugar, queria agradecer ao convite que me foi formulado pelo Dr. Manuel, também agradecer à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, pelo meio da sua associação, que está proporcionando esse evento sobre investigação defensiva. Cumprimentar o meu amigo, Dr. Gabriel Bulhões, que é uma das principais referências hoje sobre o tema de investigação defensiva, não só pela sua obra, mas também pela sua atuação prática e principalmente pelo trabalho que desenvolveu na OAB para estimular o provimento 188 de 2018. Até no meu livro de investigação defensiva,
Uma das críticas que eu faço é exatamente o fato da OAB não ter aprovado a versão que ele propôs, que era uma versão mais longa, mais completa, que daria muito mais segurança para os profissionais da advocacia, e ter optado por uma enunciação de preceitos gerais. Acho que a gente precisa estimular a regulamentação do tema, porque as investigações defensivas acontecem. Na verdade, as investigações defensivas sempre aconteceram, ainda que de forma rudimentar, quando você chamava alguém no seu escritório, no seu órgão de atuação, para ouvir, para saber o que aquela pessoa faz, até mesmo no corredor, antes da audiência, quando você ouve uma testemunha de defesa, para avaliar o que ela sabe, e se aquele conteúdo ali deve ser apresentado em juízo ou não, isso não deixa de ser uma investigação defensiva. Se você for parar para pensar na tua realidade, e aí agora eu vou migrar e vou falar especificamente da defensoria, a gente cansa de fazer, ainda que de forma reduzida, pequenas investigações. A gente conta em grande parte também, até pela natureza da nossa estrutura, com o apoio da família do acusado, quando é um acusado preso, já que o nosso contato é dificultoso, nem todo defensor público tem tempo de se entrevistar com cada um dos seus assistidos. Eu sou defensor titular de uma vara criminal em Cabo Frio e provavelmente eu devo ter em torno de 500 a 600 acusados que estão sob o meu patrocínio. Eu não teria condição, porque senão eu viveria só de frequentar estabelecimento prisional, eu não teria as minhas audiências, eu não teria a minha atuação no juizado criminal. Então, a realidade da Defensoria Pública é um pouco diversa, mas isso não impede também que a instituição se organize para realizar a investigação defensiva. Os colegas que já me conhecem sabem que eu tenho uma obra sobre princípios institucionais da Defensoria Pública, em que eu analiso o regime jurídico da instituição, e eu aponto, junto com o colega Diogo Esteves, que a gente tem os chamados 3 eixos de atuação no processo penal, que é a atuação como defesa técnica, a atuação como promoção de liberdade e a atividade acusatória, que a gente também exerce o patrocínio da assistência de acusação, o patrocínio de uma ação penal privada por meio de queixa-crime. E em 2 dessas 3 funções é possível a realização de atividade de investigação. Na defesa técnica, a gente começar a acompanhar desde cedo, desde o inquérito policial, prestar assistência jurídica ao investigado. Eu não sei como que é a estrutura da Defensoria do Rio Grande do Norte, mas posso dizer que no Rio de Janeiro a nossa atuação é estritamente processual. A Defensoria Pública só ingressa no processo quando o réu é citado após o recebimento da denúncia. A gente não tem uma atuação prévia no inquérito policial, e aí você olha o tempo que se perdeu, uma possibilidade que já se poderia estar se realizando investigação defensiva, se coletando informações para análise da defesa técnica daquele acusado. Muitas das vezes, provavelmente muitos dos senhores já se depararam com essa situação, uma audiência preliminar no juizado especial criminal, ou agora até mesmo com os acordos de não persecução, do assistido olhar para o lado, olhar para o senhor e falar: e aí, doutor, aceito isso ou não? E aí você fica naquele dilema, porque como é que você vai orientar se o cara vai aceitar um instituto despenalizador ou não, se você não tem uma visão probatória, se você não tem uma atividade investigativa, defensiva, para compreender, para poder fazer um juízo de valor, qual é o potencial do resultado se aquele processo for instaurado. Então, eu sempre falo o seguinte: olha, se você tem 1% de culpa, se você no seu fundo, se você acha que você tem algum envolvimento mínimo com esse fato, aceita. Agora, se você se julga 100% inocente, e principalmente você vai conseguir trazer aqui elementos que demonstrem a sua inocência, que coloquem em dúvida o acervo probatório que o Ministério Público vai produzir, aí a gente não aceita e vamos para o pau, vamos para a luta, vamos ver o que vai acontecer. E sempre que eu falo isso, o cara vai e assina lá aceitando o benefício. É raro eu, depois de uma conversa franca com o acusado, ele dizer: não, então vamos para a briga, vamos ver o que vai dar. A estrutura em si da Defensoria Pública, e aí, gente, o grande volume de atendimentos que a gente tem no processo penal é um desestímulo à investigação defensiva. Resta a nós o quê? Virar esse jogo e lutar para que internamente a Defensoria se estruture, se organize, para que ela tenha núcleos específicos, colegas que se dediquem à investigação defensiva, e aí você tem um juízo de valor mais crítico para analisar
que tipos de fato devam ser investigados de forma mais aprofundada e que tipos de fato você entenda que realmente aqui não tem muito o que fazer. Fiz uma análise prévia, uma entrevista, analisei o contexto e não consigo identificar uma diligência a ser realizada. Muito bem. Um outro ponto também que é importantíssimo é o cachimbo entorta a boca. Eu sempre falo isso. Nós, na Defensoria, a gente, de tanto estarmos acostumados a realizar a defesa, temos uma certa dificuldade com a atividade acusatória que a Lei Complementar 80 de 94 nos atribui. Tá? Então, eu vejo colegas, por exemplo, que atuam na assistência de acusação e, às vezes, questionam, eu quero opinar aqui pela absolvição. Eu falo, calma, você já conversou com a vítima, se ela está de acordo? Porque aqui você não é mais defesa técnica, aqui você é representante da vítima. Você não pode, ainda que pautado na sua independência funcional, simplesmente lançar uma opinião de absolvição sem ter um ajuste com o titular daquele direito ali, que é a vítima propriamente dita. Então, é necessário se analisar bem essa dicotomia, atividade defensiva, atividade acusatória. Por quê? Porque se você lê o livro do Gabriel, se você lê o meu livro de investigação defensiva, se você lê todos os textos que são produzidos sobre o tema, se você for estudar o direito comparado, você vai perceber que a investigação defensiva ela acontece em favor do imputado, mas ela também pode ser realizada, eu até chamo investigação para defesa de interesses, em favor da vítima. Você pode ter uma vítima que procura a defensoria e diga, olha, eu não concordo com a forma pela qual o delegado de polícia conduz o inquérito policial. Eu acho que a linha de investigação que ele selecionou não é a linha mais adequada. Existem outros elementos que ele está deixando de lado que eu acho que vão influenciar na formação da culpa. Eu não concordo com a forma como o Ministério Público está conduzindo a atividade probatória na ação penal. E aí ela pedia para a Defensoria Pública ter essa atividade probatória, essa atividade de investigação. E aí nós vamos também exercer essa atividade. Só que isso é de uma complexidade. E aí eu trago justamente a reflexão dos senhores. Imaginem num processo, tá, que o acusado solicita o patrocínio da defensoria. E aí se entrevista com... Vou pegar o nome aqui das pessoas que estão nos acompanhando. O doutor Manuel. E aí fala, doutor Manuel, olha, aconteceu isso, mas eu tenho uma testemunha-chave que sabe que os fatos não se deram dessa forma. Ela não foi ouvida, então vamos ouvi-la. Olha, tem um local que tinha um registro de filmagem, acho que a gente pode explorar. Aqui está uma gravação que a minha irmã fez no dia da abordagem policial, ela estava escondida na janela. Enfim, você realizar técnicas mínimas de investigação defensiva que vão construir um arcabouço no seu inquérito defensivo, como o próprio doutor Gabriel explicou, e aí você vai avaliar se aquilo ali é pertinente ou não para a defesa. Ao mesmo tempo, a vítima procura a Defensoria Pública. E aí vamos supor que quem vai atender a vítima é a doutora Luciana, que eu estou vendo aqui, tem o nome dela na tela. E aí a doutora Luciana fala, não, tudo bem, a senhora não concorda que essa testemunha não tenha sido ouvida ou que esse documento não tenha sido requisitado? Muito bem, então tá, eu vou requisitar essa informação, vou solicitar esse documento. Aí vocês percebam, uma mesma instituição que está tutelando interesses antagônicos. Isso é possível? Para um advogado, não. Porque um advogado ele encontraria limitações no seu estatuto da OAB para patrocinar interesses divergentes. Mas a Defensoria pode. O artigo 4º, inciso 5 da Lei Complementar 80 de 94 permite isso. Tanto que ele diz que é necessário apenas que hajam defensores distintos. Então, o doutor Manuel de um lado, a doutora Luciana do outro. Só que a equação não se resolve dessa forma. Tá? Isso eu tenho discutido muito. Hoje, as defensorias públicas possuem sistemas informatizados, sistemas de gestão de dados. E aí, num sistema, você alimenta informações, você, num sistema, pode constar dados determinantes para a defesa técnica, porque a gente tem o princípio da indivisibilidade, então os defensores vão se substituindo, então determinados registros precisam ser passados para o colega que vai atuar subsequentemente. Mas isso, em tese, é uma rede aberta. Em tese, qualquer membro da Defensoria Pública tem acesso a isso. Será, então, que a doutora Luciana,
no exercício da investigação para a defesa de interesses da vítima. Não tem que ter um filtro, uma regulamentação interna nossa para evitar que ela tenha contato com o material investigativo defensivo que o doutor Manuel produziu em favor do acusado, em favor do investigado? Me parece que sim. Me parece, então, que o desenvolvimento da investigação defensiva na Defensoria Pública se reveste de maior complexidade. Tá? Por quê? Primeiro, não só pela questão da diversidade de funções institucionais, da gente poder patrocinar partes antagônicas. Segundo, pelo aspecto da indivisibilidade e a possibilidade que nós temos de ter vários defensores públicos atuando naquele caso, diferente da advocacia. O camarada contrata o doutor Gabriel, porque ele sabe que o doutor Gabriel é uma referência em investigação defensiva. Eu quero o escritório dele. Mas ele não contrata o doutor Sidney, o doutor Vinícius, o doutor Emerson, a doutora Raíssa, não. Ele solicita a assistência da Defensoria Pública. E dentro da Defensoria Pública ele vai poder ser patrocinado por qualquer um dos membros. Tá? Então, esse talvez seja o primeiro ponto. Tá? É fazer esse confronto entre a atividade de investigação defensiva e a atividade para investigação de defesa de interesses, que é aquela que se realiza em favor da vítima. E a Defensoria Pública ter um compromisso ético e, principalmente, ferramentas para que assegurem o quê? Que o conteúdo da investigação defensiva tenha publicidade reduzida. E somente aquele defensor público que está acompanhando e todos os outros que, porventura, atuarem na defesa daquele acusado tenham acesso a esse conteúdo e não ninguém mais. Tá? Porque hoje a gente tem uma série de ferramentas que não foram produzidas, nos foram concedidas. No Rio de Janeiro, a gente já consegue acessar diretamente a folha de antecedentes criminais. Eu sei de alguns estados, acho que Mato Grosso, não sei se o Rio Grande do Norte tem essa ferramenta, mas conseguem acessar o InfoSeg. Então, há um conjunto de informações que são de interesse estratégico, e aí a gente precisa ter esse compromisso, essa organização. Um outro ponto também, e isso eu defendo muito no meu livro, eu já estudo investigação defensiva já há alguns anos. Tanto que na primeira edição do meu livro de princípios institucionais, que é de 2013, eu já falava da função institucional da Defensoria Pública de realizar a investigação defensiva. Eu e o Diogo já conversávamos muito, porque na prática a gente identificava essa necessidade de ter uma organização dessa atividade, porque isso produz resultados muito positivos. Me incomodava muito, simplesmente o processo para mim era uma surpresa. Por quê? As coisas iam acontecendo à minha frente durante a audiência de instrução, em todas as demais fases, e eu não tinha muito controle. Por que eu não tinha controle? Porque eu não tinha uma intervenção prévia. A defensoria entrou ali no meio do caminho. Tá? O inquérito às vezes ficou 6, 7, 8 anos tramitando na delegacia, e aí um dia aquilo se torna uma ação penal, e aí aquilo se torna, na verdade, uma gincana, porque aí o processo tem um tempo, há uma pressão para bater metas estatísticas, então tudo é levado a toque de caixa e você vai na enxurrada. Se você faz um juízo do artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é um dos fundamentos da investigação defensiva, o artigo 8º vai dizer que o acusado tem direito ao tempo e aos meios necessários para a produção da sua defesa. Então, isso é uma falha nossa. Por quê? Porque a gente tem que assegurar ao acusado o tempo. E o tempo é atuar o mais antes possível. Tanto que o doutor Gabriel explicou bem, a investigação defensiva, ela não é estanque. Ela pode acontecer a qualquer momento. No primeiro segundo após o resultado criminoso e até depois do trânsito em julgado. Você pode ter uma investigação defensiva que comece antes da investigação oficial. O acusado vai, óbvio que isso é coisa de filme, de seriado norte-americano, mas pode acontecer. O cara cometer um crime, correr para a defensoria e falar, doutor, aconteceu isso, tal, preciso da sua ajuda, e você começar a agir ali. E aí depois a autoridade policial ser comunicada, tomar conta da existência do delito e praticar os atos de investigação. Então, quanto mais cedo a atuação defensiva começa, o potencial de se alcançar um resultado mais favorável é evidente. Uma outra questão, quando a gente realiza a investigação defensiva,
necessariamente a gente vai elevar a exigência do standard de prova, tá? Isso é algo também que eu tenho batido muito, todas as oportunidades que eu escrevo. O sistema jurídico brasileiro aceita um nível de suficiência probatória muito baixo, tá? A minha realidade de vara criminal é 50% dos processos envolvem tráfico de drogas. E assim, eu me sinto, na verdade, em uma sessão da tarde, sabe? Que é só reprise o tempo todo. Por quê? Chega lá, denúncia, prova testemunhal. Os 2 policiais militares que participaram da abordagem. Muito bem. Aí eu pergunto para o acusado, você tem alguma testemunha? Não, não tenho. Ou então, tem minha mãe que estava lá na hora. E aí depois se constrói uma sentença condenatória baseada no depoimento dos 2 policiais. O juízo atribui uma carga persuasiva, uma carga valorativa maior ao depoimento dos 2 policiais, em detrimento da palavra do acusado e da testemunha de defesa, que nem testemunha era informante em razão do grau de parentesco. Agora, se eu realizo um trabalho, se eu consigo, por exemplo, ir ao local e identificar pessoas que tenham visualizado a abordagem, que tenham realmente, que possam confirmar que aquela versão que o acusado traz, que foi forjado, tem um mínimo de dúvida, isso já eleva o standard. Aí o Ministério Público já não pode mais tentar construir uma condenação pautada exclusivamente no depoimento de 2 policiais. Ele vai ter que elevar, mas isso não acontece. Tá? A gente só vai ver um processo com complexidade probatória em um caso de repercussão. No caso de repercussão, você vai ver tudo. Vai ver o cara triangulando as antenas de celular para saber a posição de alguém, você vai ter interceptação telefônica, mas no dia a dia admite-se essa vulgaridade probatória e a gente acaba ficando de mãos atadas. Por quê? Você recorre, aí quando você recorre para o tribunal mantém, e aí quando você vai para o STJ e para o STF, você se depara com todo um ativismo no sentido de que o traficante tem que ser preso, que o tráfico é o mal maior da sociedade, e a gente vive praticamente enxugando gelo. Ou seja, isso é até uma crítica que eu faço. Nós somos excepcionais para trabalhar com teses jurídicas. Se você fizer uma análise estatística, você vai perceber que grande parte das teses que são acolhidas pelos tribunais superiores vem da Defensoria Pública, porque nós temos uma capacidade enorme. Isso não é desmerecer nenhum advogado. Na verdade, é que nós temos um volume absurdo de demandas. Então, o potencial de nós desenvolvermos teses é muito maior, porque se eu tenho um escritório com 50 casos, eu tenho a Defensoria com 600. Então, dentro desses 600, a possibilidade de eu desenvolver uma tese X, Y, Z é maior. Então, o volume de atendimento que nós temos incentiva a essa produção teórica que deságua na jurisprudência. Mas, em contrapartida, a advocacia tem uma qualidade que nós ainda não conseguimos alcançar com perfeição, que é o trabalho fático. O advogado trabalha muito bem o fato, coisa que nós não trabalhamos, mas nós não trabalhamos por uma incompetência nossa, é pela nossa estrutura. A nossa estrutura é feita para se trabalhar pouco com o fato. Por quê? Porque a gente não tem tempo, não tem meios. A gente não consegue ir ao local do crime, a gente não consegue entrevistar, e aí foi aquilo que eu falei no início. Nós dependemos muito de quem? Da cooperação da família do preso. Se a família do preso ajuda, se a família do preso leva uma testemunha no dia da audiência, você talvez consiga ter um resultado diferente. Mas se isso não acontece, você vai, de novo, ter o processo sessão da tarde. Você vai ver os 2 policiais, o interrogatório do réu, e você já sabe que é uma sentença condenatória. Então, a investigação defensiva sendo realizada na Defensoria Pública certamente vai elevar o standard de prova. Isso vai, eu tenho certeza. Tá? O próprio doutor Gabriel sabe disso também, porque ele já apontou que existe uma tendência de perseguição de advogados. Mas olha, o dia que a Defensoria começar a realizar a investigação defensiva, o Ministério Público vai quicar. Assim como o Ministério Público quicou quando a gente tomou o espaço da ação coletiva. Até então, o Ministério Público era o detentor da legitimidade, era quem tinha as maiores experiências. Um certo dia, o legislador dá a legitimidade para nós, os caras lutaram até o fim para derrubar a legitimidade da ação coletiva, não conseguiram e agora toleram
a nossa existência. E a Defensoria Pública, modéstia à parte, dá um show na tutela coletiva, principalmente em determinados espaços que o Ministério Público negligencia, que é, por exemplo, na execução penal. Eu desafio qualquer um aqui a me mostrar 3 ações coletivas que o Ministério Público ajuizou em favor da população carcerária. Não faz, não faz. É a Defensoria que faz. Então, vejam, quando a gente fizer investigação defensiva, a gente vai incomodar, porque a gente vai estampar a falta de qualidade das imputações do Ministério Público, do ponto de vista probatório, a gente vai demonstrar a deficiência da atividade de polícia judiciária e, principalmente, evidenciar que o judiciário é tolerante, que o judiciário aceita um estándar de prova baixo. Tá? Então, é isso. Discutir investigação defensiva também envolve discutir estándar de prova. Tá? E aí eu vou além. Tá? Eu tenho uma preocupação muito grande e aí eu vou contar aqui em 5 minutos a minha história, por que eu avancei em investigação defensiva, mas em 2011, 2012, já alguns anos de defensoria e alguns de advocacia, essa realidade me incomodava, então eu precisava pensar em saídas para trazer uma defesa técnica mais eficiente. Comecei a estudar um pouco, li algumas coisas sobre Itália, Estados Unidos e descobri que havia investigação defensiva. Em 2015, entrei no doutorado, comecei a pesquisar sobre o tema e aí tive a oportunidade de morar 1 ano na Itália e conhecer o sistema deles. Tá? Tanto na Itália quanto nos Estados Unidos, uma coisa que me chamou a atenção é a falta de defensoria pública. São 2 países que não têm um modelo institucionalizado de defensoria pública. Na Itália, o sistema é um sistema de advocacia dativa. Tá? A defensoria pública só existiu no Reino da Itália, tá? 1800 e varada, e depois foi extinta, adotou-se um modelo de advocacia dativa. A OAB de lá é totalmente contra a defensoria pública, já se tentou na década de 60 implantar uma defensoria e foi completamente rechaçada. E nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm uma particularidade porque ali é uma federação. Então, cada estado tem competência para se auto-organizar. Alguns estados têm um modelo de defensoria não equivalente ao nosso. Outros estados têm um modelo de advocacia dativa. E vida para frente. Só que, nessas 2 situações, os Estados Unidos até têm uma vantagem, eles até desenvolvem investigação defensiva para os hipossuficientes, mas na Itália isso é praticamente nulo, porque a investigação defensiva tem um custo. E o advogado dativo não vai, porque ele é nomeado no meio do processo, ele vai ali exercer aquela defesa dele, ponto final. Não há um estímulo a se realizar a investigação defensiva. E isso sempre me incomodou, porque eu sou um defensor. Qual é o nosso papel como defensor público? Prestar assistência ao necessitado, aquele que não pode remunerar o advogado. Então, se a defensoria quer prestar uma atividade de qualidade, a gente tem que ter uma estrutura equivalente ao escritório do Dr. Gabriel Bulhões. O cara que chega à defensoria, ele tem que saber que as mesmas armas que o Gabriel Bulhões oferece para os clientes dele, aí ele vai encontrar na defensoria. É óbvio que assim, a gente não vai ter o drone que o Dr. Gabriel tem, que aí também realmente já é um nível de requinte, de qualidade, que é muito difícil. Mas a gente tem uma equipe que, por exemplo, possa ir em um local, mecanismos para identificar testemunhas, um corpo técnico para dar um suporte numa prova pericial, isso a Defensoria Pública tem capacidade para se auto-organizar e realizar essa atividade. Tá? E uma vez que a gente faça isso, eu vou além. Eu vou defender, inclusive, que nós, como defensores públicos, podemos nos apresentar como um órgão de suporte defensivo. Tá? Isso é uma tese que eu desenvolvo no meu livro. O Tribunal de Justiça do Amazonas, inclusive, já abraçou essa tese. Ela tem uma semelhança muito grande com o Custos Vulneráveis do professor Maurílio Maia. Mas qual é a ideia da Defensoria Pública como órgão de suporte defensivo? É que, uma vez que a Defensoria seja estruturada e plenamente capaz de realizar atividades de investigação defensiva, que ela possa dar suporte para advogados que não tenham essa estrutura mais requintada. Então, poderia, por exemplo, um advogado que patrocina o seu cliente solicitar à Defensoria Pública que o auxilie na realização de determinada diligência. Fala, olha, Defensoria, eu preciso conduzir uma investigação defensiva, mas eu não consigo requisitar esse documento aqui. Ou eu não consigo localizar essa testemunha. Será que você pode me dar um suporte? E a Defensoria, analisando, poderia prestar esse suporte.
ao advogado, prestar esse suporte à defesa sem se substituir à atividade do profissional. A defensoria não vai assumir a defesa técnica, mas ela vai dar somente um suporte. Tá? Digo mais, na minha tese eu defendo que se você pensa numa perspectiva cooperativa, que é algo que o processo civil, por exemplo, já defende, eu, defensor, poderia solicitar ao Ministério Público que me auxiliasse na produção de determinado elemento de formação do convencimento. Isso, inclusive, existe no sistema italiano, é o que eles chamam de execução em condomínio. Quando a defesa tem alguma dificuldade, ela pede para que o ato seja praticado junto com o Ministério Público. Óbvio, numa perspectiva de estratégia defensiva, essa vai ser a tua última saída. Por quê? Porque existe um risco de você compartilhar com a acusação um resultado probatório que você não tem certeza. Então, justamente para evitar que a defesa tenha que se submeter à intervenção do Ministério Público, você apresenta a Defensoria Pública como uma alternativa. Aí vocês vão pensar, pô, Franklin, maravilha, você inventou a roda. Não inventei a roda. Pega o livro do Ferraioli, Direito e Razão. Pega o livro do Bentham, 1850. Pega o livro do Lucchini. Pega o livro do Filangieri, 2 autores de processo penal também, do século XIX, 1800 e varada. Esses caras já diziam isso. Falavam o seguinte, olha, se o Estado investe num órgão acusatório, ainda que o acusado seja patrocinado por um profissional da iniciativa privada, o Estado tem que ser capaz também de propiciar um órgão para a realização da atividade defensiva. E esse órgão, se não for o responsável pelo exercício da defesa técnica, vai dar, quando solicitado, suporte ao profissional que exerce a defesa técnica no processo. Então, assim, isso se chama o quê? Paridade de armas. Tá? A gente não pode ver o Ministério Público se aparelhando, se capacitando para realizar a investigação como detentor da investigação direta e não dar a mesma estrutura para a defensoria, para o advogado. Tá? Nesse ponto também, acho que um grande avanço é o pacote anticrime no contexto do juiz das garantias. O juiz das garantias vai ser um importante instrumento para o exercício da investigação defensiva, porque ele vai dar todo o suporte necessário sempre que o advogado, sempre que o defensor encontrar dificuldade na realização de diligências. E o principal, eu posso ter a maior tranquilidade em apresentar pretensões ao juiz das garantias porque eu sei que ele não vai julgar a causa. Então, ainda que eu tenha uma diligência que produza um resultado negativo, eu sei que aquele juiz não vai ter contato com o conteúdo, porque ele está impedido de julgar a causa. Então, o sistema de juiz de garantias só vem a somar uma atividade que a defesa tem que exercer na relação processual. Tá? Regulamentação interna é fundamental. Aqui no Rio de Janeiro, eu até tenho estimulado, já há um projeto de resolução com o Defensor Público Geral para criar um núcleo de investigação defensiva. No meu órgão, em Cabo Frio, eu realizo algumas investigações defensivas dentro das minhas limitações, é claro, mas eu ouço testemunhas no meu gabinete e aí eu avalio se aquela testemunha vai ou não ser ouvida em juízo, porque vocês sabem, né? Vocês mais do que ninguém sabe. O réu fala, não, testemunha sabe de tudo, pode ouvir ela, doutor. Chega lá na hora da audiência, não sabe de nada ou então desmente o teu próprio assistido. Então, de tanto apanhar em audiência, eu já não coloco mais nenhuma testemunha sem que antes eu faça uma entrevista. Tudo no aspecto ético. Explico do que se trata, tá? Que eu sou o defensor do acusado, que eu gostaria de saber o que ela sabe sobre os fatos. Se ela narra, eu faço uma avaliação se o depoimento é pertinente ou não. Processos de júri, dependendo da dinâmica, eu vou ao local do crime, eu tiro fotos, eu faço registro. Tá? Por quê? Essa impressão visual no plenário faz toda a diferença para o jurado. Você conseguir transportar o jurado ali da sala da audiência e colocar ele no local do crime e visualizar a dinâmica é importante. Tá? Não que isso vai representar a absolvição, mas se esse trabalho você já conseguir tirar uma circunstância qualificadora, pô, o resultado é enorme. Imagina a quantidade de pena que você já conseguiu reduzir do acusado. Então, tudo isso tem um objetivo. Requisição de informações, eu oficio também com o nosso poder de requisição, que está na Lei Complementar 80 de 94, é uma prerrogativa que ainda se reveste de uma certa peculiaridade por conta de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal,
mas aqui no Rio de Janeiro eu consigo êxito em algumas vezes. O especialista, a minha experiência de testemunhas especialistas, de assistente técnico, ela aconteceu mais quando eu atuava na auditoria militar, quando eu fazia a defesa de policiais militares. Por quê? Porque ali é um público-alvo que não é hipossuficiente, mas é patrocinado pela defensoria e, eventualmente, tem condição de remunerar um assistente técnico. Então, eu falava, nesse caso aqui, vamos precisar de um cara que entenda de balística, vamos precisar de um cara que entenda de confronto grafotécnico. E tem essas pessoas que fazem isso. Você procura, ajusta o preço com elas e aí traz aqui para a gente conversar. No beabá cotidiano da minha vara criminal de Cabo Frio, eu não tenho possibilidade alguma de contar com assistente técnico, porque a defensoria não tem essa estrutura e o acusado também não tem dinheiro algum para remunerar um serviço desse. Mas é uma via, é uma saída. Já utilizei na defensoria o nosso sistema de DNA. A gente tem um órgão da defensoria que faz DNA para investigação de paternidade, mas eu já encaminhei material genético de um caso criminal e eles fizeram um exame. Então, assim, a criatividade nossa é inúmera. E a gente pode achar, dentro da nossa realidade, estruturas de serviço que permitam que a gente possa esgotar, realizar a atividade de investigação. Tá? Um último ponto. Aí é uma opinião minha. Tá? Conhece aquele ditado, né? O cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça. Eu tenho muita resistência, tá? E aí talvez vocês, como defensores, também vão ter, e é uma impressão que a advocacia não tem. Mas eu tenho muita resistência em trazer o cartório para a nossa investigação defensiva, tá? Por quê? O cartório, por natureza, já é um órgão que não gosta da defensoria. Por quê? Porque a gente traz serviço para os caras, mas não traz contrapartida, porque tudo é pautado pela gratuidade, pela hipossuficiência. Tá? Não sei qual é a realidade do Rio Grande do Norte, mas no Rio de Janeiro, nós assim, vivemos em batalha com os cartórios. Tá? O que o cartório pode fazer para dificultar a vida do nosso assistido? Ele faz. Então, eu sempre penso na minha investigação defensiva sem ter a necessidade de contar com o cartório. Tá? E uma outra preocupação que eu tenho é, uma vez que a gente utilize demais o cartório, que isso possa institucionalizar a necessidade de a investigação defensiva só poder ser realizada por meio de diligências cartorárias. Então, se eu chamar uma testemunha no meu gabinete, tomar o depoimento dela, imprimir, ela assinar e eu assinar, de aquilo não ter validade, alguém dizer, não, você não fez a ata notarial, só dou valor à ata notarial, não dou valor ao que você fez no seu gabinete, porque ali é um ato unilateral. Tá? Mas aí você pensa, não, tudo bem, mas o delegado de polícia ouve as testemunhas no gabinete dele, muitas das vezes sem a presença da defesa, e aquilo ali tem um valor. Por que essa desconfiança? É porque eu sou advogado? É porque eu sou defensor? Mas eu sou advogado, eu sou instituição, eu sou defensor, eu sou uma instituição pública. Entendeu? Minimamente tem que se presumir que o que eu fiz no meu gabinete é verídico. Da mesma forma, o Estatuto da OAB estabelece que o advogado exerce um munus público. Então, eu também tenho que dar uma presunção de que aquele depoimento que ele colheu no gabinete dele, aquilo ali tem uma veracidade. Tá? Então, isso eu também tenho defendido da gente evitar ao máximo utilizar o cartório. É óbvio que em algumas situações, estrategicamente, você vai analisar que o cartório é a melhor solução. Você, através de uma ata notarial, documentar determinado fato e tal. Mas, para as situações mais simples, eu acho que a gente tem que lutar para romper o estigma de que eu não confio no defensor, eu não confio no advogado porque ele é parcial, ele é isento. O que a gente está vendo aí agora também é que você não pode confiar no Ministério Público. Entendeu? Que os caras têm interesses políticos, eles têm interesses próprios. Entendeu? Que vai ter manipulação, então, assim, ninguém está imune a nada. Mas existe uma crença popular de que nós, profissionais da defesa, por natureza, não somos dignos de confiança. Tá?
Então, acho que no desenvolvimento da investigação defensiva, a gente tem que pensar dessa forma também, tentar trazer tudo para nós. Tá? Já encaminhando aqui para o final dessa exposição, acho que é imprescindível uma regulamentação sobre a investigação defensiva, mas a regulamentação não é condição para o seu exercício. Tá? A gente não precisa de um dispositivo no Código de Processo Penal dizendo de investigação defensiva. Tá? Por quê? As normas da Constituição, quando falam em contraditório devido processo legal, o Código de Processo Penal, quando assegura o direito à prova e a defesa técnica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, quando estatui o tempo e o meio necessário para a realização da defesa, o Estatuto da OAB e a Lei da Defensoria, quando dizem que são funções institucionais dessas duas funções essenciais da justiça, acompanhar inquérito policial, exercer a defesa técnica, esse é todo um instrumental que permite a investigação defensiva. Se eu posso mais, que é realizar a defesa técnica, eu posso menos, que é identificar fontes de prova que vão permitir o exercício da minha defesa. E aí eu faço a seguinte provocação. O Ministério Público não pode realizar a investigação direta? Pode. Eu desafio qualquer um de vocês a folhear todo o ordenamento jurídico que regulamenta o Ministério Público e me indicar onde está previsto a investigação direta do MP. Vocês não vão achar. Por quê? A investigação direta do MP nasce de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Ora, se o titular da ação penal investiga amparado em jurisprudência e resolução, por que o titular da defesa não pode realizar a investigação direta amparado nas normas do ordenamento jurídico e em provimento da OAB ou resolução da Defensoria? A realidade é a mesma. Então, não existe nenhuma limitação normativa ao exercício da investigação defensiva. Pelo contrário, existe todo um suporte do ordenamento que estimula essa atividade. E aí a gente tem que lutar para quê? Primeiro, para ter estrutura para exercer e, segundo, para ter a capacidade de convencimento, demonstrar que investigação defensiva não é fraudulenta, que não há manipulação e que ali a gente está contribuindo para quê? Para elevar o debate probatório. Tá? Com isso, acho que eu já devo estar já no meu limite do tempo. Eu, mais uma vez, agradeço o convite, a oportunidade. Quem quiser conhecer mais sobre o tema, tem a minha obra, Investigação Criminal Direta pela Defesa, que está publicada na editora Juspodium, já está na 2ª edição. Tá? Me coloco aqui à disposição também para quaisquer questionamentos e agradeço aí a atenção de vocês nesse final de tarde. Queria parabenizar o Dr. Franklin. Eu queria dizer o seguinte, que nunca tinha ouvido o Dr. Franklin falar e eu identifico muito uma coisa do defensor, que a gente, como defensor, a gente aprende a falar de uma forma que o nosso assistido entenda. Então, a gente percebe a bagagem que o Dr. Franklin tem, mas a clareza na exposição é típica de quem é defensor público. A gente consegue compreender, mesmo sendo leigo um pouco, não tendo tanto estudo da temática, como ficou claro que o amigo tem, mas a gente consegue entender com perfeição. E também parabenizar a empolgação e o desejo sempre de ser um defensor público melhor. Aqui a gente, na Defensoria do Rio Grande do Norte, a gente tem um time muito bacana, é um time pequeno ainda, a gente não está no estado todo, mas eu vejo essa empolgação que o Dr. Franklin tem também nos nossos colegas aqui, e temos aí uma proposta, um início de proposta de uma ferramenta bastante interessante. Quero dizer para os colegas o seguinte, nós estamos em pouco, somos 25 aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, basta abrir o microfone aí e perguntar. Eu vou tentar disponibilizar esse vídeo depois. Eu gravei, estou gravando aqui o vídeo. É a primeira vez que eu utilizo o Zoom dessa forma, então não sei se vai dar certo, mas dando certo, ou eu ou a associação depois
vai disponibilizar o vídeo. Queria agradecer mais uma vez demais a Franklin e a Gabriel pela tarde de aprendizado e pela vontade que vocês têm de fazer um trabalho cada vez melhor, tanto na advocacia como na defensoria. Alguém tem alguma pergunta? Manuel, tem uma pergunta aqui. Eu estou Sidney. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Franklin. Existe alguma defensoria pública no país que já tem instalado um núcleo de investigação defensiva ou está em vias de instalação? Algum conselho superior já chegou a debater o tema? É de conhecimento? Bom, vamos lá. No Rio de Janeiro, como eu adiantei, já tem uma minuta de uma resolução criando um núcleo de investigação defensiva e está em análise com o Defensor Público Geral, tá? Fora isso, eu tenho desconhecimento, não tenho notícia de nenhuma defensoria que tenha formalizado uma regulamentação sobre investigação defensiva. Para ser bem sincero, a pauta da investigação defensiva na Defensoria Pública surgiu no ano passado. Até então, a investigação defensiva era um tema que passava ao largo da defensoria, não estava no olhar da instituição, agora que tem sido debatido, que tem sido feita essa provocação. Mas, assim, na prática, foi aquilo que eu falei, vários defensores intuitivamente realizam investigações defensivas cotidianas, tá? Mesmo sem regulamentação, ainda que de forma rudimentar, mas existe. Mas há uma importância, sim, de regulamentar esse tema. Eu espero que o Rio de Janeiro dê esses passos, espero que outras defensorias também sejam estimuladas. Eu tenho falado muito em várias oportunidades com vários colegas sobre o tema, mas por hora não tenho conhecimento de nenhuma. Manuel, é Sidney falando, se você me permitir. Claro, amigo, claro, amigo. Primeiro eu queria parabenizar os palestrantes, o Dr. Gabriel e o Dr. Franklin, pelo menos para mim, né, que sou do último concurso aqui na Defensoria, eu tenho um orgulho muito grande de participar do evento, considerando que, eu tenho certeza que todos os colegas para o concurso nos valemos da doutrina institucional do Dr. Franklin para estudar, e era e é de leitura obrigatória em todo concurso da Defensoria, mas eu vou aproveitar também o contexto. E, recentemente, a Defensoria do RN passou por uma reformulação das coordenações e hoje já há expressamente na resolução do NUAP, que é o Núcleo de Apoio aos Presos Provisórios, uma menção à investigação defensiva. O verbo utilizado pelo Conselho foi fomento, né, eu estou até com a resolução aberta aqui, fomenta a investigação defensiva com o objetivo de identificação de fontes de prova que subsidiem a estratégia defensiva. A gente ainda não tem condição de estruturar um núcleo de investigação defensiva, nem de regulamentá-la de maneira minudente, mas pelo menos é por isso que até o verbo utilizado foi fomentar, né, para que cada órgão de execução pudesse fazê-lo. Mas eu acho que vale o registro aqui, é recente essa resolução. Agora, pode me passar o número da resolução, Sidney? Eu tenho interesse nessas normas. Eu posso colocar aqui no chat o link, que aí fica... Maravilha, tá. Eu não comentei, mas na Defensoria do Mato Grosso tem um núcleo de inteligência, tá? Eles regulamentaram a atividade de inteligência na Defensoria Pública, mas não é especificamente focada na investigação defensiva. Mas eu até já conversei com o corregedor e com o Defensor Público Geral de lá, de que assim, esse núcleo de inteligência deles pode ser utilizado para desenvolvimento de investigação defensiva. Mas, assim, bacana essa referência que você trouxe aqui. Eu vou deixar salva no meu computador. O link está aí no chat para quem tiver interesse. Como eu disse, a regulamentação é super recente agora. A gente ainda não conseguiu trabalhar com isso, mas me parece o futuro vai acabar nos impondo isso, principalmente aqui na realidade do Rio Grande do Norte, que a gente não tem investigação policial. Os colegas que estão aqui sabem que praticamente as ações penais elas são mera reprodução dos inquéritos policiais e os inquéritos, por sua vez, dos flagrantes. Então, a gente, e até como o Manuel falou, a gente peca um pouco, né, e você também, porque a gente acaba chegando atrasado, né, no andamento processual. Então, essa
essa postura mais proativa da defensoria, pelo menos de fomento. Nesse momento, eu acho que a gente só consegue fomentar, estruturar, trabalhar, e aí por isso que é importante um evento como esse, promovido pela associação, capitaneado pelo Manuel, mas que a gente tem que começar a dar base teórica, para que a gente possa começar a desenvolver isso. Deixa eu só dizer, eu passei para o teu WhatsApp, Dr. Franklin, a resolução que Sidney mandou, e acho que o Gabriel está mandando aqui uma outra da Defensoria do Mato Grosso. Isso. Que eu vou passar para ti também. Doutor Manuel. Oi. Vinícius. Mande bala. Presidente da associação, viu, doutor Franklin? Eu queria só, parabenizar também o doutor Franklin e o doutor Gabriel pelas excelentes explanações e esclarecimentos a respeito do tema. E, doutor Manuel, eu queria lhe dizer que estamos sempre à disposição do colega e de qualquer outro que nos tragam temáticas para nosso aperfeiçoamento técnico, que essa é uma das nossas bandeiras que foram levantadas, até antes da eleição, de contribuir e fomentar com o aperfeiçoamento técnico não só dos defensores, mas também dos servidores da casa. Então, estaremos aqui sempre à disposição para contribuir com essas temáticas e na promoção de cursos e eventos. Obrigado, viu, grande Manuel? Obrigado a você, meu amigo. A associação, sem a associação, não teria tido a amplitude que teve, e a assessoria de imprensa, queria registrar os parabéns à assessoria de imprensa da associação, que ajudou até o pessoal a instalar o Zoom. O pessoal não estava conseguindo, reclamava no Instagram, e a nossa assessoria de imprensa foi ensinando o pessoal a instalar o Zoom e a conseguir acessar a essa palestra. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então daqui a pouco é o jogo do Flamengo, né, doutor Franklin? Vai assistir? Com certeza. Meu filho já está gritando gol aqui já. Só queria fazer um registro também. Olha só, eu sou fã do Rio Grande do Norte. Eu amo Camarões, tá? Sempre que eu vou aí, eu passo todos os dias comendo no Camarões, e acho o estado de vocês fantástico. Adoro poder visitar aí. Sou muito amigo da doutora Érica também, a corregedora e tal. Sim. E fico muito lisonjeado de poder ter tido essa oportunidade de bater esse papinho com vocês hoje. E me coloco sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez, e vamos encerrar aqui. Até a próxima oportunidade. Esse é o pontapé inicial da discussão. Vamos nos encontrar outras vezes, até porque está bastante claro que Dr. Franklin e Dr. Gabriel têm muito mais a contribuir para a gente, e a gente vai começar a pensar e a desenvolver esse assunto por aqui. Obrigado.